O Elden esteve ontem à noite aqui conosco e compartilhou com a gente um pouquinho sobre algumas mentiras que o mundo conta acerca de verdades bíblicas. E a gente teve a oportunidade aqui de esclarecer muitas dúvidas que permeiam as nossas mentes, mentiras que o mundo tem contado. E hoje ele vai dar prosseguimento nessa série de palavras que a gente está fazendo sobre a verdade absoluta. E eu te convido a estender sua mão para cá para a gente orar pela vida dele. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela vida do Elden, mais uma vez está aqui em nosso meio, Pai, para nos abençoar através da Tua Palavra. Te peço, Senhor, usa-o de forma tremenda como um canal de bênção para as nossas vidas, que o Espírito Santo possa tomá-lo completamente, e tudo que ele vier a falar, venha direto do Teu trono, Senhor, que o Espírito Santo nos atinja, abra os nossos corações e o nosso entendimento para aquilo que o Senhor irá derramar, seja sobre a vida dele, sobre sua casa, sobre sua família. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Já vou trazer. Tá bom. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, é uma alegria de novo compartilhar com vocês a palavra nessa noite. Foi uma bênção ontem, falou ao meu coração também. Espero que tenha falado ao teu coração, meu irmão. Meu irmão, quem estava ontem à noite aqui, só para eu ter noção aí? Acho que a maioria estava, né? Então, a exposição de hoje da palavra tem a ver com a exposição de ontem. Mas, para aqueles que estão vindo só hoje, vou fazer uma breve recapitulação para a gente poder estar junto aqui e acompanhar a exposição da palavra do Senhor. Meu irmão, deixa eu me apresentar aí para quem não estava ontem, né? Eu sou Elden, sou casado com a Beatriz, que não pôde vir porque a gente estava com algumas programações na igreja hoje. Eu saí da programação, a Bia precisou continuar lá, mas trago um abraço da minha esposa também. Faço parte, junto com o Samuel, do Ministério Seguros na Verdade, que trabalha com apologética, trabalha com a defesa da fé lá na nossa comunidade de fé, na nossa igreja, e também é aberto a outras pessoas. Tá? A gente sempre divulga nas redes sociais lá nossos estudos, nossos módulos. A gente terminou de fazer um módulo de 3 sábados sobre seitas e heresias. Então, a gente viu em 3 sábados aí algumas heresias que existem hoje no mundo, algumas seitas que muitos de nós vemos por aí e como nós podemos analisar, como nós podemos refutar esses erros a partir da palavra de Deus. Então, segue depois o Seguros lá no Instagram, usa a sua rede social para uma coisa boa. Tá bom? E aí, quando tiver lá uma programação, você pode nos visitar. Nós vamos ficar muito, muito felizes com a sua presença, meu irmão. Abra a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, capítulo 10, por favor. 2 Coríntios 10, versos 3, 4 e 5. Leio a partir da Almeida século 21, tradução que eu prefiro, mas você pode ler da sua tradução. Diz assim a palavra do Senhor: pois, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo, pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por cada adolescente, jovem, adulto que o Senhor trouxe a este lugar nesta noite, Pai. Nós pedimos que o Teu Espírito fale por meio da Tua palavra. Eu me coloco diante do Senhor como um instrumento, Pai. Fala a estes irmãos e fala ao meu coração, apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, das minhas dificuldades, Senhor Deus. Fala ao coração desses meus irmãos. Abre, Senhor Deus, seus corações, suas mentes, para que eles recebam não a minha voz, Senhor Deus, mas a voz do Teu Espírito falando aos seus corações. Pai, te entrego essa porção da palavra, que o Teu Espírito, Senhor Deus, nos fale grandemente nesta noite. Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu gosto muito desse texto, porque esse texto eu acho que ele completa aquilo que nós vimos ontem. Como é que nós devemos agir diante de tantas mentiras que o mundo conta? Eu acho que você provavelmente já viu uma comparação muito comum. A igreja ela é um hospital,
Quem já ouviu essa comparação? A igreja é um hospital. A gente ouve, essa é uma comparação muito comum. Ela não está errada, ela tem um propósito específico para isso. A igreja deve acolher o pecador, ela deve acolher aquele que está fraco, que está em sofrimento, deve dar, então, um caminho, um remédio a esse aflito, que é a palavra do Senhor. Então, nós temos um remédio, nós temos o médico, nós temos a cura aos sofrimentos desse mundo. Essa é uma comparação certa. Só que não é essa comparação que a palavra faz. Ela não está errada, mas a comparação que a palavra faz sobre o papel da igreja, de novo, não é uma comparação a partir do hospital. É a comparação a partir de um campo de batalha. O que a Escritura diz é que a igreja e nós, como servos do Senhor, estamos em um campo de batalha. E que nós somos chamados a entrar nessa guerra e servir como soldados fiéis do Senhor. E eu te digo mais, meu irmão, é onde a batalha está mais difícil que nós somos chamados a servir. O soldado, ele não é chamado a desistir daquilo que é difícil. O soldado, ele não é chamado a largar a mão da posição dele. Ao contrário, ele é chamado a ficar, permanecer e lutar até o fim. E nós, como servos do Senhor, como soldados do Senhor, nós somos chamados a lutar pelo Senhor até o fim. Só que os soldados do mundo, eles lutam sem saber se eles vão ganhar ou não. Mas nós lutamos tendo certeza da vitória. Porque essa vitória não nos foi garantida por mãos humanas, por raciocínio humano, por qualquer força humana. A vitória que nós temos foi assegurada na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que existe, naquela época, e existe hoje, uma guerra pelas nossas mentes. Existe uma guerra no mundo sobre como nós devemos pensar, sobre como nós devemos enxergar a realidade, sobre como nós devemos ver a vida e ver o mundo. E o apóstolo Paulo está dizendo que existem mentiras, como nós vimos ontem, que nos são contadas todos os dias, na TV, nas redes sociais, na conversa com o vizinho, na conversa no trabalho. Mas nós somos chamados não a ficar inertes, mas nós somos chamados a, como soldados fiéis, trazer cativo esse pensamento à obediência de Cristo. É sobre isso que esse texto fala, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Meus irmãos, só para recapitular, para que todos estejam juntos aqui no início dessa exposição. Ontem eu compartilhei com vocês que existe uma falsa sabedoria no mundo, o apóstolo Paulo fala muito disso em 1 Coríntios. Existe uma falsa sabedoria que tenta dar resposta às principais questões, aos principais questionamentos do coração do homem. Quais foram essas perguntas que nós vimos ontem? Quem é Deus? Quem sou eu? E qual o sentido da vida? Todo ser humano tem essas três perguntas fundamentais. Todo ser humano, seu colega do trabalho, seu colega da escola, seu colega da faculdade, seu vizinho lá no prédio, todos eles têm as mesmas questões. Tem um autor que a gente estuda muito lá no Seguros, que é o Francis Schaeffer. Ele diz assim, as perguntas que estão no coração do filósofo são as mesmas perguntas que estão no coração da camareira do meu hotel. São as mesmas perguntas. Eles apresentam essas dúvidas de formas diferentes, mas as dúvidas são as mesmas. E nós vimos que essas dúvidas podem ser respondidas segundo a sabedoria do homem, segundo a sabedoria do mundo, ou segundo a sabedoria de Deus. E essa sabedoria do mundo, ela nos conta mentiras. Mentiras sobre quem é Deus, mentiras sobre quem sou eu, e mentiras sobre qual é o sentido da vida. Mas nós vimos também que a palavra da cruz, que é a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo crucificado, é a sabedoria de Deus e o poder de Deus para a nossa salvação. Aquilo que o mundo considera absurdo, louco, fraco, Deus escolheu para a nossa salvação. E Deus está nos salvando por aquilo que é, para os olhos do homem, um absurdo. Mas, de novo, não é um absurdo, porque aquilo que Deus nos revela é a verdadeira sabedoria. Amém?
Meus irmãos, vamos olhar para o nosso texto de hoje. Vou ler de novo para você me acompanhar. Então, abre aí e acompanha, 2 Coríntios 10, 3, 4 e 5. Vou ler aqui em outra tradução, na NVI, para você ter um outro texto em comparação. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Se você acompanhou lá a imagem de divulgação, o tema dessa pregação é levando todo pensamento cativo à verdade. Bem, esse meu sermão eu quero dividir em 3 pontos, para você me acompanhar aqui. O primeiro ponto é, qual é a realidade do mundo? Como é que o mundo está agora? Existe um conceito que a gente usa na filosofia, que é assim, é pluralismo. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, né? Pluralismo religioso, pluralismo de ideias. O que é esse conceito que a gente ouve tanto? Ele pode ser resumido simplesmente da seguinte forma: mas essa verdade é uma verdade para você. Para mim é outra coisa. Não, isso é a tua verdade. A minha verdade é outra. Essa ideia de que cada um tem a sua própria verdade, cada um tem a sua própria ideia e está tudo bem, a gente chama isso de pluralismo. Para essa concepção do mundo, não existe uma verdade. Existem várias verdades. Talvez você já tenha ouvido aquele ditado antigo, né? Todos os caminhos levam a Deus, ou todos os caminhos levam a Roma, né? E todos os caminhos levam a Deus. Que ideia é essa? É a ideia de que, olha, não existe verdade. Cada um faz a sua verdade. Cada um diz no seu coração o que é que ele acha certo e está tudo bem. Você deve estar acompanhando essa situação agora sobre a questão do aborto, né? Lá no Supremo. Aí você vai encontrar algumas pessoas que dizem assim, eu jamais faria um aborto. Mas eu não posso dizer para outra pessoa não fazer, isso é de cada um. É como se eu dissesse assim, olha, eu não mato ninguém. Mas eu não posso dizer para o Samuel, não mata ninguém não, isso é uma escolha dele. Irmão, que absurdo é isso? Mas o mais absurdo é que esse pensamento está dentro das nossas igrejas. Isso é o pior. Porque que o mundo está caído e que o mundo tem a sua mente cativa de Satanás, como você viu na peça. Isso a gente já sabe. Mas o mais triste é que existem irmãos que estão no nosso meio e estão pensando como esses ímpios. Existem irmãos do nosso meio que se dizem cristãos, mas estão vivendo como pagãos. Às vezes a gente usa essa expressão ímpio, né? Depois que eu ouvi essa expressão, eu acho ela mais forte. É pagão, é esse o termo. Tem gente que está vindo todo domingo para a igreja, está ouvindo todo domingo a palavra, vem para estudo bíblico, vem para reunião de oração, mas a mente é a mente de um pagão. O que ele fala é igualzinho o que o ímpio fala. É igualzinho. Por quê? Porque ele não é cativo da palavra, ele é cativo de Satanás. É esse o termo mesmo. A mente dele ainda está cativa de pensamentos que não são pensamentos cativos a Cristo. São pensamentos cativos ao inimigo. Essa ideia de que cada um faz a sua verdade, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua ideia, ela soa bonita. Ela é uma expressão que soa bonita. Não vou dizer para você que não soa. Porque soa inclusiva, soa tolerante. Não é verdade? Olha só, que pessoa, mente aberta. Não é verdade? Você sabe o que é uma mente aberta na palavra de Deus? É o tolo. O tolo de Provérbios é a mente aberta. O tolo de Provérbios, se você não prestou atenção ainda na mensagem, preste atenção agora, meu irmão. O mente aberta
para a palavra de Deus, é um tolo, é um insensato, porque ele não consegue filtrar aquilo que é certo e aquilo que é errado. O mundo acha lindo isso, ele acha lindo. Seu colega de turma, seu colega de faculdade vai achar lindo se você disser assim, olha, eu acho que Jesus é o caminho, mas se você não acha, está tudo bem. E vai dizer, parabéns, é isso mesmo, está ótimo, é isso que eu queria que um crente dissesse. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz é que há um caminho e uma verdade. E quando você disser isso, o seu colega vai te dizer o quê? Você é intolerante, você é um fascista, que fascista está bonito de falar, né? Você é um fascista, você é um intolerante, você não ama, você não segue o evangelho. Porque o Jesus que eles querem é um Jesus hippie, é um Jesus que aprova tudo o que eles querem. Porque, no final das contas, eles não querem a verdade. Eles querem continuar presos aos seus corações. Deixa eu dizer o seguinte, é completamente absurdo você dizer que cada um tem a sua própria verdade. O Samuel acabou de falar isso e passou um sermão inteiro expondo isso. Meu irmão, não posso dizer assim, olha, se eu pular de cabeça aqui no chão, eu vou me machucar. Aí a Helena diz assim para mim, não, eu discordo, essa é a tua verdade. Então pula, bora ver. Os dois pulam, a gente vai ver quem está falando a verdade. Você está entendendo? Você está entendendo o meu ponto aqui? Não tem como duas pessoas dizerem coisas completamente opostas e os dois estarem certos. Você não tem como dizer assim, só Cristo salva, e dizer assim, não, mas se você não acha isso, está tudo bem. Então, você acabou de anular o que você disse. Se você diz que só Cristo salva, mas está tudo bem se você não crê, então, não é só Cristo que salva. Não, só a Bíblia é a palavra de Deus, mas se você não acreditar, está tudo bem. Então, você acabou de anular o que você disse. Você está acompanhando o que eu estou dizendo, meu irmão? Você pode, de fato, e eu não vou negar isso aqui, você pode, de repente, compreender parte da verdade. Então, eu compreendo parte da verdade, vocês compreendem outra parte, e nós podemos trabalhar juntos para conhecer a verdade. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. O que eu estou dizendo é, não tem como eu dizer uma coisa e o Samuel dizer o contrário do que eu disse e os dois estarem certos. É esse o ponto. E o que o mundo está dizendo é isso. O que o mundo quer é que nós possamos dizer coisas completamente opostas e está tudo bem. Só que não está tudo bem. O que eu estou te dizendo hoje, meu irmão, é que o que o Evangelho requer, o mundo não quer ouvir. Mas, se você for um soldado fiel, você vai permanecer no seu posto. E é essa a maior dificuldade que nós temos. É a dificuldade de permanecer fiéis quando o mundo diz que nós somos intolerantes, fascistas e que nós não amamos o próximo. Mas eu só posso amar o meu irmão se eu amá-lo na verdade. Eu vou voltar ao mesmo exemplo, tá bom? A Helena está aqui na beira, e imagine que isso aqui é um precipício, tá bom? Eu digo, Helena, você vai cair e você pode morrer. Ela vai dizer, não, mas eu não concordo. Se eu disser assim, então está tudo bem. Eu não a amo. Se eu não digo a verdade ao meu irmão, eu não o amo. Você não tem como amar alguém na mentira. Você só pode amar alguém se você amá-lo na verdade. Então, a primeira realidade que nós temos aqui, esse primeiro ponto é, o mundo, ele vive um pluralismo, e esse pluralismo, ele é o oposto da verdade. E sabe o que o apóstolo Paulo nos diz sobre isso? É que isso é um sinal dos tempos. Vá lá para 2 Timóteo 4, versos 3 a 5. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 3 a 5. Diz assim o apóstolo a Timóteo. Essa carta aqui, a gente vai dizer que ela é o testamento do apóstolo Paulo. Ela é o último documento que o apóstolo Paulo escreveu e que nós temos. Então, o apóstolo Paulo ele já está preso na sua prisão final em Roma. Todos o abandonaram,
Então, está prestes a ser condenado, ninguém praticamente o apoia. Ele vê aquela perseguição crescente ao Evangelho, e ele diz para Timóteo: Timóteo, de tudo que eu tenho que te dizer, eu quero te dizer o seguinte: se você tiver que guardar alguma coisa no seu coração, guarda estas últimas palavras. E o que é que o apóstolo Paulo tem a dizer para Timóteo como suas últimas palavras? E ele diz assim: porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Quero focar no versículo 3. Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, quero que você saiba o seguinte: chegarão os dias em que não vão suportar ouvir a verdade. E as pessoas, tem uma tradução que diz, elas sentirão coceira nos ouvidos. Elas sentirão um incômodo de ouvirem a verdade. Mas eu te digo, cumpre o teu ministério. Cumpre o propósito. E aqui o cumpre cumpre plenamente, cumpre até o fim o teu ministério. Mesmo que as pessoas não suportem ouvir a verdade, mesmo que elas sintam incômodo e fujam de ti, permanece fiel. Nós vemos no mundo diversas ideologias, não é uma, meu irmão, não são duas, são diversas ideologias contrárias à palavra de Deus. São diversas ideologias que negam, algumas negam totalmente a palavra, algumas negam em parte, tentam dar ali uma ideia de compatibilidade. Samuel citou uma, o termo na teologia é teologia liberal, né? Que não é teologia, é um pensamento que tenta juntar pensamento pagão com a Bíblia e diz: olha, dá para juntar, dá para compatibilizar. Eu corto um pedaço daqui, eu corto um pedaço daqui, eu junto e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Porque a palavra de Deus ela não aceita ser entregue por partes. Porque o nosso Deus não foi morto por partes. Ele morreu inteiramente para nos apresentar uma verdade inteira sobre como nós devemos viver. Então, o primeiro ponto que quero que você saiba nessa noite é: o mundo, ele rejeita a verdade e o mundo cria teorias, ideias, conceitos que negam a verdade do Evangelho. Às vezes são ideologias religiosas. Então, é o problema de Gálatas. O problema da epístola de Paulo aos Gálatas é que os Gálatas queriam Cristo, mas eles queriam outra coisa também. Bora juntar aqui um pouco dos dois. Então, assim, eu quero Cristo, mas deixa eu juntar aqui um pouco com Maria para poder compatibilizar. Eu quero Cristo, mas deixa eu juntar aqui com o Espiritismo e a astrologia para ver se dá para juntar. Eu quero Cristo, mas eu quero outra coisa. Só que Paulo diz em Gálatas, não tem como. Não existe o evangelho do algo a mais. É o evangelho puro e simples. É só isso que é o caminho para a salvação. Esta é a única verdade que nós recebemos do nosso Senhor. Segundo ponto, qual é o desafio na vida do cristão, então? Se o mundo, ele é um mundo plural, ele é um mundo tolerante, ele é um mundo inclusivo, qual é o nosso chamado? A gente vive uma tensão que a gente chama de entre o já e o ainda não. Já ouviram essa expressão? Já e ainda não? O que é que significa isso? Nós já desfrutamos de bênçãos espirituais. Nós já gozamos da vida eterna. Nós já gozamos de comunhão com Cristo. Nós já recebemos bênçãos espirituais. Nós já contamos com a presença do Espírito. Mas nós ainda estamos esperando. Nós ainda não temos plenamente. Nós ainda sofremos. Nós ainda estamos na presença do pecado nesse mundo caído. Nós ainda sofremos os efeitos da queda nesse mundo. Nós ainda padecemos.
Então, nós vivemos em uma situação de transição. Então, nós já fomos redimidos, mas, ao mesmo tempo, a palavra sempre diz isso, ó, trabalhem pela salvação de vocês. Mas eu não já fui salvo? Por que a palavra diz trabalhem pela salvação se eu já fui salvo? Porque nós estamos nessa tensão. Nós fomos salvos e estamos sendo libertos do pecado. Amém? Nessa tensão aqui, meu irmão, nós estamos na batalha. Então, acompanha comigo. Você conhece aí a história bíblica, né? Então, você conhece o Êxodo e a tomada da Terra Prometida. Confere? Então, o irmão sabe. Então, vai lá, Moisés, enviado por Deus, agindo poderosamente como emissário do Senhor, e ele liberta o povo. E o povo vai marchando. O povo vai marchando. E o povo vai marchar até chegar à Terra Prometida. E ele vai lutar pela terra com o poder de Deus e vai dominar a terra. Nós espiritualmente estamos nesse processo. Nós estamos passando pelo nosso êxodo. Nós já fomos libertos do poder de Faraó, mas nós ainda estamos marchando para a Terra Prometida. Meu irmão, o que você precisa é permanecer fiel ao Senhor. A Terra Prometida está à nossa frente. Ela não é uma possibilidade, ela é uma certeza, porque Deus nos garante o acesso à Terra Prometida. O que nós temos aqui não é um talvez, é uma certeza. Mas o que é que nós vemos com o povo? O povo creu? Não, o povo não creu. O povo não creu. E eles passaram. Aquele êxodo que deveria durar pouco tempo, durou 40 anos. E aqueles que não creram morreram no deserto, sem ter acesso à Terra Prometida. Nós estamos espiritualmente passando pelo nosso êxodo. Um dia nós vamos cruzar o rio. Amém? E nós vamos cruzar o rio em direção à Terra Prometida definitivamente. Nós teremos consumadas as promessas do Senhor. Mas até lá, nós lutamos. Até lá, nós lutamos todos os dias. Por isso que eu disse, o exemplo que nós temos nas Escrituras é de um campo de batalha. Nós estamos lutando todos os dias, até que o nosso Senhor volte, ou até que nós cruzemos esse rio. Por isso que nós dizemos, como o apóstolo Paulo, onde está a morte, o teu aguilhão? Você não tem mais. A morte perdeu o aguilhão dela, por quê? Porque nós temos certeza que depois da morte, nós vamos receber a nossa terra prometida. Isso, para algumas pessoas, é um motivo incrivelmente de desânimo. Eu não sei por quê. Algumas pessoas, quando elas percebem a certeza da vitória, elas desanimam. Desanimam? Como assim desanimam? Elas dizem, não, então eu quero ir embora logo. Eu quero sair logo daqui. Eu até entendo, né? É um mundo de sofrimento, é um mundo de dores. Eu até entendo esse ponto. Mas o fato de nós estarmos vendo a terra prometida, meus irmãos, deve nos motivar a lutar com mais certeza. É incrível, assim, é uma situação bem interessante. Como eu disse para vocês ontem, né, na verdade, não comentei isso, né, eu sou professor universitário. E eu vejo pessoas ímpias lutando pelas suas pautas dentro da universidade com muito mais vigor do que eu vejo crentes lutando pelo Evangelho. Os ímpios lutam mais pelas suas pautas políticas, ideológicas, morais, do que nós lutamos pelo Evangelho. Eu vejo dentro da universidade os ímpios se juntando e trabalhando praticamente com o evangelismo. Então, chegam lá os calouros na universidade. Quem é que vai acolher eles? Os militantes. Vão lá, organiza lá, bora acolhê-los, porque eles estão ali, a lógica de evangelização. Tem que evangelizar esses calouros para que eles abracem essa mentira. E os servos de Deus, eles não têm a mesma sabedoria. Os servos de Deus, eles parecem que eles estão fugindo o tempo todo. Eles estão tentando sobreviver.
Mas o que o Senhor nos chama não é a sobreviver. O que o Senhor nos chama é a triunfar na batalha. A todo tempo, a todo tempo. E, de novo, o que vai te motivar a isso, meu irmão, é a certeza da vitória. De novo, não olhe a vitória como algo só lá no futuro distante. Lembra, já e ainda não. Nós já somos vitoriosos. As bênçãos que o Senhor nos concedeu, espiritualmente, já nos foram dadas. E nós temos que viver de acordo com a nossa identidade. Eu disse isso ontem e eu repito, meu irmão. Você precisa viver com a identidade que o Senhor te deu, não com a identidade que o mundo te dá. O apóstolo Paulo, ele nos diz, volta aos olhos para o teu texto, 10:3. Pois, embora vivendo como seres humanos, nós não lutamos segundo os padrões do mundo. No grego é assim, porque embora estejamos na carne, nós não lutamos segundo a carne. É o já e o ainda não. Você ainda está na carne, mas você não vive segundo a carne. Você ainda está no mundo, mas você não é do mundo. Então, se você está no mundo e você não é do mundo, você não deve pensar como o mundo pensa. Você não deve agir como o mundo age. Outro dia eu participo de um grupo de estudo de homens lá na igreja, e aí a gente estava conversando, e aí foi um ponto assim, eu luto para não ter eu pessoalmente luto para não ter eu me iro, e às vezes isso é expresso de modo pecaminoso. Eu disse, isso é uma luta que eu tenho, não me irar, lutar por ser manso, efetivamente, como o nosso Senhor. E aí alguém disse, mas é fácil treinar para não expressar isso. Não, de fato, pode ser até fácil eu treinar para não expressar isso, mas o ponto não é que o Evangelho não está preocupado só com o que eu expresso, mas com o meu coração. Então, ainda que eu possa expressar algo bonito e agradável, se meu coração ele estiver cheio de ira, eu estou em pecado. O mundo pensa assim, o mundo diz, não, se você odeia, tanto faz, desde que você não manifeste, está ótimo. Se ninguém souber, está ótimo, não tem nenhum problema. Você pode fazer isso desde que ninguém saiba. É assim que o mundo age. Mas o Evangelho ele não é assim. Então, você tem que parar de pensar desse modo, porque você está pegando um modo ímpio de pensar. Tem gente, e eu não sei se esse é o seu caso, meu irmão, tem gente que pega livro de autoajuda e trabalha como se fosse devocional. Então, pega lá e ele acha, não, mas olha só, esse livro aqui até cita um provérbio, ele até cita lá um provérbio fora de contexto, mas ele cita. Meu irmão, pare de pegar aquilo que o mundo oferece para trabalhar e misturar com o Evangelho como se gerasse alguma coisa boa. Não gera. A sua referência tem que ser a palavra do Senhor. Ela é suficiente para a sua vida. Ela é suficiente para a sua vida. Então, qual é a nossa missão? Nossa missão é completar a batalha. O mundo, ele resiste, o mundo, ele esbraveja, mas, como nós vimos na peça, que casou corretamente com essa exposição, o mal está derrotado para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Terceiro ponto dessa pregação. Toda verdade é verdade de Deus. Abre lá a Bíblia em Tiago 1,17. Vai lá para a epístola de Tiago. Tiago 1, verso 17. Diz assim, palavra do Senhor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? O Senhor fala isso em outros tempos. O Senhor Jesus diz, olha, Deus faz a chuva cair sobre justos e injustos. Eu quero dizer o seguinte,
Porque isso é uma dúvida que às vezes acontece e aparece lá no nosso grupo, que talvez seja uma dúvida dos adolescentes, jovens que estão aqui, até de você adulto. Chega e pergunta assim para mim: Elden, mas não existe nada de verdadeiro lá fora? Não existe nada de bom lá no mundo? Eu disse: olha, existe, de fato existe, porque Tiago diz que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Senhor, e o Senhor derrama ela sobre justos e injustos. E aí você pergunta assim: então, por que eu não posso fazer certas coisas? O problema é que essa verdade, essa boa dádiva que o Senhor deu para um ímpio, muitas vezes, o coração humano caído corrompe. Então, Deus, por exemplo, dá criatividade para homens e mulheres lá fora, ímpios. Mas o que esses homens geralmente fazem? Eles corrompem essa criatividade. Então, às vezes, você tem... Vou pegar aqui um exemplo talvez mais palpável, né? Você tem cantores, artistas, que você olha assim: nossa, esse cara é muito bom. Deus deu a ele uma criatividade excelente. Deus deu a ele um dom, um talento. E ele usa para o mal. Ele vai lá e faz uma música que é uma música pornográfica, ele pega lá uma letra e fala sobre adultério, fala sobre aquilo que não edifica. Esse talento que ele tem, ele foi dado por Deus, tá? Esse talento que esse ímpio tem, ele foi dado por Deus. Só que o que é que o ímpio faz, o coração humano faz? Ele pega esse talento e ele corrompe. Então, eu quero dizer, existe verdade lá fora, existem boas dádivas lá fora, existem, de fato. Existem. Mas essas boas dádivas, elas são corrompidas pelo evangelho, pelo coração pecaminoso, perdão. E devem ser transformadas pelo evangelho. Então, versículos 4 e 5, para você acompanhar. Volta lá para Coríntios. Marca aí, deixa marcado Coríntios, a gente vai ficar focado em Coríntios, tá bom? Diz assim o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Agora a gente está acompanhando dois conflitos sérios, né? 2 conflitos armados sérios. A gente está viu ano passado, ainda está ocorrendo, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E a gente está vendo agora o conflito, na verdade, atos terroristas do Hamas contra Israel. Mas eu acho que nenhum dos irmãos aqui viu uma guerra. Já viu? Alguém aqui já esteve em um cenário de conflito armado? Não. Graças a Deus, não, né? Mas, para alguém que morava no Império Romano, isso era comum, tá? Por que era comum? Porque o que movia o Império Romano era a guerra. Então, o pessoal que está aí no pré-ENEM estuda a história antiga e sabe que quando o Império Romano para de guerrear, ele rui, porque o que move o Império é a guerra. Então, todos que moravam dentro do Império Romano sabiam quais eram as técnicas de guerra do Império. Quais eram as técnicas, para você acompanhar aqui? Então, como é que funcionava uma cidade na Idade Antiga? Você tinha ali uma cidade, uma área urbana, cercada por muros, e você tinha uma vida ao redor. Quando havia guerra, o pessoal entrava na cidade e se preparava para a guerra, certo? E como é que Roma atacava essas cidades? Como é que Roma vencia? Principalmente por meio do cerco, ou que a gente ouve falar de sítio. Roma, o Império Romano, iria sitiar a cidade. Então, o que acontecia era o seguinte. Então, eles se refugiavam, e os romanos eles eram muito bons em 2 coisas: em torturar e em invadir. Tem um teólogo chamado Enterwright que diz assim: os romanos eles viraram especialistas em tortura. Eles sabiam como torturar alguém como ninguém soube antes. E eles sabiam invadir. Então, o que é que eles faziam? Eles circundavam a cidade, eles faziam uma espécie de vala ao redor da cidade para que ninguém conseguisse sair facilmente. Então, eles cavavam lá, faziam uma circunvalação, e isso impedia que a cidade saísse rápido para atacar o império que estava lá acampado ao redor. Eles montavam torres de cerco.
para atacar, para supervisionar aquela área e proteger o que eles iriam fazer. O que é que eles iriam fazer? Basicamente 3 coisas. Eles iriam arremessar coisas para dentro da cidade, geralmente coisas incendiárias. Para quê? Para deixar o pessoal confuso e perdido, causar a maior destruição possível ali dentro. E aí depois eles iriam tentar, ou destruir o muro da cidade, ou, se não fosse possível, eles faziam rampas para passarem por cima do muro. Foi basicamente o que Roma fez com Jerusalém. Quando Jerusalém lutou contra o Império Romano no ano de 70, Tito faz isso, basicamente. Até hoje você tem as rampas, em Massala, as rampas de acesso dos romanos. Eles fizeram rampas para passar sobre os muros e invadir a cidade. Paulo pega esse cenário que um romano sabia qual era, e diz o seguinte: você está vendo isso aqui? Então, essas armas humanas não são nada perto de Deus. Nós estamos usando armas espirituais para sitiar e conquistar o mundo. Não é o contrário. Não é o contrário. Porque às vezes a gente pensa que é o contrário, né? A gente pensa que a gente está aqui e o mundo está tentando nos sitiar e nos invadir. Não. Na palavra de Deus, nós estamos conquistando o mundo. Isso é fundamental para definir a tua vida, tá? Você tem que se colocar não na defensiva, tá? Mas na ofensiva mesmo. Quando eu digo na ofensiva, não é para você ser uma pessoa belicosa, tá? Não é esse o ponto. É o seguinte: você tem que entender o processo espiritual aqui. A questão aqui não é a igreja que está resistindo encolhida, mas o que a palavra nos diz é que a igreja tem que sair e tem que conquistar. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito que existe lá fora foi dado por Deus, o nosso Pai. E nós temos que levar cativo ao Senhor tudo que existe de bom nesse mundo. Todo bom conhecimento, toda boa arte, toda boa música, tudo aquilo que existe de bom neste mundo tem que ser resgatado pela igreja. Às vezes a gente pensa assim, não, tudo vai perecer mesmo, né? Existe uma postura que a gente chama de escapista. Vai tudo perecer, eu não estou nem aí. O que vai acontecer não é problema meu, é problema seu sim. Porque a criação feita pelo Senhor, ela é boa. E você tem uma responsabilidade, é você, não é o ímpio, é você que é mordomo do Senhor. Deus não chamou o ímpio para ser mordomo do Senhor, Ele te chamou para ser mordomo do Senhor. Aí eu me pergunto, por que nós estamos relegando ao mundo a tarefa de mordomia? Uma tarefa dada à igreja. Lá, eu acho importante você perceber isso. Lá em Apocalipse, vai lá para Apocalipse, Apocalipse 21, de 24 a 26. Apocalipse 21, versos 24 até o 26. Diz assim: as nações andarão na sua luz, e os reis da terra lhe trarão o quê? A sua glória. Suas portas não se fecharão de dia, e ali não haverá noite. Para ela virão a glória e a honra das nações. O que é que isso significa, meu irmão? Isso significa que tudo aquilo que existe de bom neste mundo será entregue ao Senhor. Toda a glória que existe nesse mundo, toda a honra que existe nesse mundo, tudo aquilo que foi dado por Deus como boa dádiva a este mundo será levado ao Senhor. As nações, não é uma nação, as nações da terra e os seus reis entregarão a glória ao Senhor, porque toda a glória é devida a Ele, unicamente a Ele. Qual é o nosso papel como igreja? O que é que nós temos que fazer como igreja? Nós temos que resgatar e levar cativo o pensamento das pessoas. Evangelizar é comunicar uma verdade. A evangelização, no entanto, ela vem acompanhada de discipulado. Não é verdade?
pessoa se converte, o que é que vocês, como uma igreja saudável, fazem? Acompanham essa pessoa, não é verdade? Então, está lá um novo crente. O que é que você tem que fazer? Acompanhá-lo. Você tem que acompanhá-lo. Para quê? Para que a mente dele seja tirada das trevas. Todo mundo aqui que já acompanhou um novo crente sabe que o novo crente, aquele que não era da igreja, ele chega cheio de nó na cabeça, não é verdade? Já acompanhou aí um novo crente, né? Você já viu isso. Então, ele sempre mistura assim, um pouco das duas coisas, né? Então, ele chega lá para te dizer assim, hoje eu preciso ir para a igreja mesmo, porque hoje Plutão está em Mercúrio e hoje o meu signo não vai me ajudar. E o que é que você tem que falar? Meu irmão, olha, você foi redimido pelo Senhor. Astros, lugar da lua, isso não interfere na tua vida. Isso não interfere na tua vida. Estou dando um exemplo simples, tá? Mas é uma situação assim. Uma vez aconteceu uma situação lá na igreja, foi semelhante a essa, né? Era um novo crente, e aí ele se voluntariou para ajudar lá no retiro, e aí a irmã que estava organizando a logística disse, tem que ver alguma coisa sobre o ônibus lá, do ônibus vai levar o pessoal, eu acho que era autorização, que tinha que eu conseguir. Aí disse, não precisa disso não. Eu levo o dinheiro, se parar eu pago lá o cara na hora, não tem problema. Aí ela disse, não, meu irmão, não é assim que funciona. Senta aqui, bora conversar. Não é assim que funciona. Lá fora, é assim que funciona. Lá fora, você não pagou o licenciamento do carro, aí parou o Detran, lá fora, qual é que você faz? Olha, o do lanche resolve, né? Não, resolve. O licenciamento é R$1.000, você paga lá R$50 do lanche, resolveu o problema. Mas como servo do Senhor, o que é que você vai fazer? Olha, eu tenho dinheiro, eu vou pagar o boleto de licenciamento. Não, eu não tenho, então está aqui a chave, pode levar o carro. É duro, né? É isso que nós somos chamados a fazer. Você está lá no colégio, né? Aí, qual é o sistema? É o sistema da cola, né? Mas se eu não participar, o pessoal vai me xingar, vai me excluir de tudo. Se eu não participar, eu não recebo nada. Eu nunca peguei cola, eu sempre só dou cola. Não interessa, você está fraudando do mesmo jeito. Você está sendo um mentiroso. Helder, mas você não está entendendo. Lá no colégio o pessoal faz bullying. Se eu não participar, eu vou sofrer muito. Nós fomos chamados a sofrer. Dietrich Bonhoeffer, um pastor protestante, ele diz assim, o chamado de Cristo é um só, venha e morra. O chamado de Cristo é esse. O chamado de Cristo não é venha e tenha uma vida fácil. Venha e tenha uma vida mais simples. Venha e vai dar tudo certo na tua vida. Espiritualmente você vai caminhar com o Senhor, mas isso não quer dizer que neste mundo você vai ter uma vida tranquila e calma. O chamado de Cristo é venha e morra. Nós somos chamados a viver segundo um novo padrão, o padrão daquele que nos chamou para o seu exército. Então, caminhando em relação a esse terceiro ponto, toda verdade, meu irmão, toda verdade que existe neste mundo é uma verdade vinda de Deus. Até aquela verdade dita por um ateu ou por um descrente. Então, quando você chegar lá na faculdade, você vai ter um professor muito bom, e esse professor ele é um ímpio, por exemplo. E aí, o que você deve fazer? Você deve ignorar o que ele fala? Não, você não deve ignorar o que ele fala. Você deve filtrar. Porque, com certeza, ele fala a verdade. Ele, com certeza, fala a verdade. Só que a verdade é uma verdade corrompida. E qual é o seu papel? O que é que significa isso? Levar cativo. Você vai ter que fazer com que aquela verdade corrompida seja uma verdade agora submetida ao senhorio de Cristo. Aquela verdade que estava sendo deturpada pelo poder de Satanás vai ser agora submetida ao poder do Evangelho. E o Evangelho muda todas as coisas. Ele muda a forma como a gente enxerga o mundo e ele muda até o nosso conhecimento. Jonas Madureira, ele escreve no livro dele um relato muito interessante. Existia uma teóloga, olha só, uma teóloga liberal, ou seja, essa que o Samuel falou lá, que mistura o Evangelho com outra coisa. E ela era uma teóloga
e não era convertida. Então, ela escrevia, se não me engano, não lembro agora o livro, não vou citar porque eu posso dar informação errada. Mas ela era especialista em um dos evangelhos. E aí, um dia, ela se converteu, de verdade. Ela realmente se converteu. Sabe o que ela fez? Ela disse, pode pegar as minhas obras e tocar fogo. Ela foi lá e ela destruiu as suas obras. Porque ela disse, isso aqui não tem nada de poder de Deus. Isso aqui não tem nada do evangelho. É esse o ponto. É isso que é levar cativo. É você pegar esse conhecimento corrompido e dizer, não, esse conhecimento aí não serve. Agora, este é verdade. E esta verdade agora será usada para a glória de Deus. Ela será levada cativa. Ela vai sair de um senhorio e ela vai passar a ser de um outro senhorio. Volta lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios 10, 5. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. O que é que Paulo está dizendo aqui? É uma imagem muito forte. Ele diz, olha, existem armas que se levantam contra o poder da palavra, que se levantam contra Deus. Lá em Tessalonicenses, Paulo vai dizer que o espírito anticristo é aquele espírito que se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus, ou que se levanta contra Deus. Paulo está dizendo que existe uma posição não neutra do mundo, mas uma posição de oposição do mundo. O mundo ele não está passivamente alheio ao Senhor. O mundo está ativamente contra o Senhor. E se o mundo está ativamente, ele está trabalhando contra o Senhor, ele está trabalhando contra a sua igreja, contra a igreja. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, o que nós podemos ter certeza é que nós, pelo poder de Deus, podemos destruir isso que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essas armas humanas, essas cidades de desobediência, essas cidades de iniquidade, este tempo de oposição ao Senhor está chegando ao fim. E nós, como igreja do Senhor, somos chamados a levar cativo tudo ao conhecimento e à obediência do Senhor. Quando eu digo tudo, entenda o seguinte, é onde você está. Porque às vezes a gente pensa assim, eu acho então, eu já trabalho, mas eu acho que os universitários deveriam fazer isso melhor. Você está certo. Mas esse chamado não é só para os universitários, é para você, no seu trabalho, é para você lá no seu condomínio. A pior coisa, o pior testemunho que nós podemos ter é um mau vizinho. Porque o vizinho é a pessoa que está mais perto da gente. Se você tem um péssimo crente como vizinho, ele está desfazendo tudo aquilo que ele poderia estar fazendo. Então, às vezes a gente ouve isso, né? Fulano é um péssimo vizinho. Ele se diz crente, todo mundo sabe que ele é crente, ele é o pior vizinho do condomínio. Quando a gente diz que nós temos que levar cativo ao Senhor, é onde nós estivermos. O que o Senhor te deu como oportunidade para fazer, faça redimindo aquilo, entregando aquilo ao Senhor. Então, é no seu trabalho, faça o seu trabalho para glorificar o Senhor. E assim você vai redimir aquilo que veio à tua mão. Você é universitário, estude para a glória do Senhor. Faça com que aquilo que veio às tuas mãos seja redimido e seja levado cativo ao conhecimento do Senhor. E aí, meus irmãos, agora seguindo já para o encerramento, como é que isso fala especificamente? Como é que nós devemos agir em relação a isso, né? Volta lá para 2 Timóteo, que eu quero ler os versículos que eu não li intencionalmente. 2 Timóteo 4. Nós lemos a partir do 3, vamos ler a partir do versículo 1 agora. 2 Timóteo 4, a partir do verso 1. Nós já vimos que chegará o tempo que ninguém suportará a verdade, que até mesmo dentro das igrejas, algumas pessoas que estão no nosso meio, não suportarão a sã doutrina, não suportarão o anúncio fiel do Evangelho. Paulo, no entanto, diz ao jovem Timóteo 4:1, eu te exorto, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos,
pela sua vinda e pelo seu reino, prega a palavra. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda a paciência e ensino. Paulo, antes de dizer qual é a realidade deste tempo, Paulo diz o seguinte: Timóteo, prega a palavra. De tudo que eu tenho a te falar hoje, e o que Paulo disse naquela época é o que ele nos diz hoje. Tudo que eu tenho a te falar hoje é, de fato, o mundo ele não suporta a verdade. De fato, o mundo detesta que você diga que existe uma verdade e um caminho. De fato, isto te custará caro. Você será visto como será visto como uma pessoa intolerante, como alguém que não é inclusivo. Você vai ser visto assim. Isso vai te custar. Mas, mesmo assim, o que nós recebemos como exortação é: prega a palavra. Nós somos exortados não por vontade humana, não porque isso é bom para o ser humano, mas nós somos exortados por Paulo diante de Deus e de Cristo, sabendo que o Senhor virá julgar este mundo. E nós somos exortados a pregar. Tudo sofre e cumpre o teu ministério. Então, olha só o raciocínio de Paulo aqui. Olha comigo. Eu te exorto, verso 1. Verso 2, prega a palavra. Verso 3, porque eles não suportarão a sã doutrina. Verso 5, que é um refrão em 2 Timóteo. Tu, porém, cumpre o teu ministério. Apesar de tudo, cumpre o teu ministério. Apesar de tudo, ser fiel até o fim. No mundo existem vários conflitos que existem, né? No mundo, ou você é tolerante ou você fala a verdade. Mas não é assim no Evangelho. No Evangelho, nós aprendemos a agir com mansidão e destemor. O nosso Senhor diz que o seu coração é manso e humilde. Mas o nosso Senhor ele não era alguém tolerante com a mentira. O Senhor Jesus, manso e humilde, sempre foi destemido. É do Senhor Jesus, manso e humilde, que nós ouvimos dizer aos fariseus, raça de víboras. É do mesmo Senhor que é manso e humilde, que nós ouvimos dizer, sepulcros caiados. É dele. Porque mansidão não deve nos tornar tolerantes com o pecado. A mansidão não deve nos tornar tolerantes com aquilo que é egoísmo, aquilo que é contrário ao Senhor. Eu não estou aqui te exortando, diferente do que você pode estar pensando, a sair comprando briga, porque não é essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que nós devemos ganhar em amor, só que sem relativizar a verdade. Você deve ser manso, você deve ser humilde como o nosso Senhor é, você deve ser amoroso como o Senhor é, mas isso não se confunde em ser tolerante com a mentira e com o pecado. Você vai permanecer sendo manso e permanecer fiel à verdade. Abre aí para a gente caminhar para o final, agora encerrando mesmo, Apocalipse 21, 8. Essa é uma lista muito importante, meu irmão. Se você não tem marcado esse versículo, eu queria que você marcasse. E se você não prestou atenção em nada, se você dormiu a pregação inteira, eu queria que você acordasse agora e prestasse atenção aqui. Tá bom? Mas, encontrou aí Apocalipse 21, 8. Mas, quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Qual é o primeiro da lista? Qual é o primeiro da lista? Os covardes vieram antes dos incrédulos. Você está entendendo o que é isso? Na lista de Apocalipse, daqueles que estão caminhando para o inferno, os covardes vêm antes dos incrédulos. Meu irmão, reflita sobre isso.
Eu estou te dizendo hoje que nós estamos vivendo em uma guerra, não hoje, tá? Mas uma guerra entre os filhos de Deus e os filhos da ira. E não há espaço para covardes no exército do Senhor. Não há espaço para covardes debaixo do generalado de Cristo. Cristo é o nosso general e Ele não aceita covardes no seu meio. Você não pode servir fielmente ao Senhor sendo covarde. Não pode. O que você tem que tomar é uma decisão. E peça misericórdia ao Senhor. Senhor, eu, pela minha própria força, eu não consigo. Eu sou covarde, mas eu peço que o Senhor me dê intrepidez, que o Senhor me dê coragem, que o Senhor me dê habilidade em tudo aquilo que eu preciso para ser fiel ao Senhor, para ser fiel a esta batalha, para ser fiel até o fim. O que você precisa é de graça do Senhor sobre a tua vida, para que você siga fiel até o fim, abrindo mão da covardia que o nosso coração alimenta. O coração caído é um coração que sempre vai tentar fugir, que sempre vai tentar se esconder, encontrar a solução harmoniosa, que vai relativizar a verdade. Mas o Senhor, Ele nos chama a, com coragem, permanecer fiel em meio a esta batalha. Vou chamar o pessoal do louvor, a gente vai cantar uma música. Se você considerar que essa música ela fala ao teu coração, que você pode vir aqui à frente, orá-la, para que o Senhor te dê coragem, o Senhor te dê intrepidez, onde você estiver, na faculdade, na escola, no trabalho, e que você reconheça que Cristo é o nosso general. Nós não lutamos por bandeiras humanas, nós não lutamos por pautas humanas, nós não lutamos por desejos humanos, nós lutamos em uma bandeira, que é a bandeira do nosso Senhor. Fique de pé para cantar esse momento, depois nós vamos orar.